Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe essas palavras, essas mensagens com as pessoas que você conhece e bora pro nosso vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, um assunto, entre aspas, um pouco delicado, né? Mas que todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. E eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, né? Eu, pelo menos em particular, já passei muito por isso de precisar sorrir enquanto, na verdade, meu coração estava chorando. A pergunta que eu queria fazer nesse vídeo para vocês é se vocês estão bem, né? Se você que está assistindo esse vídeo, se você tá bem, entendeu? Não tudo bem, tipo um cumprimento, tipo, e aí, tudo bem? Oi, como é que você tá? Você está bem? Você está bem mesmo? Você está se sentindo bem? Seu coração está bem? Porque muitas das vezes a gente precisa colocar um sorriso no nosso rosto e na verdade nós não estamos a fim de estar sorrindo. Preferia estar na nossa cama, deitado, chorando muitas das vezes, né? E não com um sorriso falso. Por exemplo, quando a gente tá com o coração destroçado, esbagaçado e no dia seguinte a gente tem que levantar, ir trabalhar e às vezes até ficar sorrindo com os nossos colegas de trabalho, rindo daquelas piadas sem graças que todo mundo conta e fingir que a gente tá bem, pra ninguém ficar fazendo pergunta e enchendo o nosso saco, né? Só que tem uma pessoa, tem alguém que sabe que o seu coração não tá bem. Jesus. Ele já passou por muitos momentos, eu tenho certeza que ele estava precisando muito de ajuda, precisando de alguém para conversar. Só que como ele era Deus, e havia uma responsabilidade espiritual sobre ele, ele tinha que falar com Deus, né? Não tinha pessoas que poderiam entender o que ele estava sentindo naquele momento, e sabe o que ele fazia? Ele orava. E ele passava madrugadas orando. Ele passava, sabe, ele virava noites falando com Deus. Porque ele era humano. E a gente pode conversar com ele exatamente porque ele foi humano, porque ele viveu tudo que a gente passa, ele experimentou muitas dificuldades, muitas coisas, e por ele ser Deus e por o propósito dele ter sido salvar a humanidade, ele passou por umas coisas piores, entendeu? Coisas que muitas das vezes o diabo tenta a gente também, só que a gente pode vencer essas tentações com Jesus porque ele passou tudo e não pecou em nada, né? E não estou dizendo apenas tentações, mas situações onde a gente está destruído por dentro. A gente muitas das vezes não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar, pessoas de confiança, pessoas que vão nos entender, pessoas que vão nos ouvir sem nos julgar. Muitas das vezes você pode até ter alguém para poder conversar, mas muitas vezes essa pessoa não entende ou essa pessoa não ouve. Ela só quer ficar colocando o ponto dela. Ah, mas você isso porque aquilo, entendeu? Você tá passando por isso porque você não faz isso, entendeu? Em vez de ouvir, tentar entender, tentar ter empatia, colocar-se no seu lugar e entender o porquê que você está passando por essa situação, ou tentar entender o que você tá sentindo nessa situação, essa pessoa julga, né? Julga e fala e fala e fala e você já fica de saco cheio. E aí você prefere não falar nada pra ninguém, porque afinal de contas, assim você vai ter pelo menos um pouco de paz. Só que Jesus, ele é diferente desse tipo de pessoa, porque ele nos ouve e ele tem a solução para as nossas dores. Ele tem a solução para os nossos problemas. Muitas situações a gente vai ter que passar. Por quais propósitos? Eu não sei. Às vezes eu passo por umas coisas na minha vida que eu também não sei, também não entendo. Pergunto pra Deus e ele não dá a resposta. Isso às vezes acontece. Mas sabe o que eu aprendi no meio de tudo isso? Que eu não preciso saber de tudo. Se ele estiver cuidando da minha vida, se ele estiver dirigindo tudo, então tá tudo bem. Não é necessário que eu saiba de alguma coisa ou que saber vai mudar alguma coisa em mim. Não. Mas outra coisa que eu também aprendi é que no meio de todas essas situações difíceis que nós passamos, Deus ele quer mudar o nosso caráter. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes, é muito comum Deus permitir a gente passar por situações para mudar o nosso caráter. Às vezes a gente tem muitos complexos dentro de nós,
muitas coisas que nos ferem muito, um temperamento muito forte. Às vezes a gente é muito arrogante, muito orgulhoso, e Deus, ele nos permite passar por esse tipo de situação para poder nos moldar a sermos semelhantes a Jesus, né? Ele faz esse tipo de coisa pra gente poder ser como ele, se parecer com ele, né? Isso é mais comum na vida de nós que seguimos a Jesus Cristo. Se você ainda não segue ao Senhor, eu te recomendo aceitá-lo, porque ele é maravilhoso, de verdade, ele é incrível, ele é perfeito e ele pode curar as suas dores, curar as suas feridas. Houve uma coisa que Deus me pediu para fazer para que ele pudesse curar algo que estava dentro de mim, uma coisa que eu não queria fazer, que eu não queria que fosse dessa forma ser feito, para que ele pudesse me curar. E não significa que ele não pode curar, entendeu? E que ele sempre só fazendo um sinal, dando uma simples palavra, ele não possa curar-nos, porque ele pode. Só que eu precisava fazer aquilo para poder ser obediente a ele. Eu precisava tomar aquela atitude para poder ele me ensinar, primeiramente, a ser obediente e dependente, né? E em segundo lugar, para ele poder me curar, né? Para que aquela situação ali, ele entrasse com a cura dele sobre mim. E eu vou ser sincera que eu ainda não sei porquê, né? Que essa cura era necessária. Eu até falei com ele um dia, eu falei, mas Deus, eu não sinto tanta dor assim, nem tá doendo tanto, entendeu? Tipo, pra que essa cura? Eu posso ficar machucada, não tem problema. Mas ele queria porque ele queria me curar, beleza? Eu fiz o que foi necessário ser feito e foi maravilhoso, não foi tão ruim assim fazer o que eu tive que fazer para essa cura ser liberada. Eu pensei que ia ser assustador, eu tava com muito medo de fazer isso, mas ele me curou, né? Eu sei que ele me curou, por mais que eu não veja exatamente ali a ferida, sabe, como se fosse uma ferida interna. Você não vê se realmente curou, você não sabe se realmente curou. Porém, é uma sensação assim interessante, porque realmente parece que não dói mais, entendeu? E um dia essa ferida vai ser um testemunho de uma cicatriz, né? De uma obediência e de uma cura que eu pensava que eu não precisava. Então, se você precisa fazer alguma coisa para que o Senhor possa entrar com cura na sua vida, faça isso, por mais que doa, né? Eu não sei nem por que eu tô contando isso, mas em questão de dores internas, que todo mundo olha no nosso rosto, parece que tá tudo bem, mas na verdade não tá tudo bem, ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que tem as respostas, as soluções. Não significa que ele vai dar tudo de uma vez pra gente, ou que ele vai até dar pra gente, mas a gente pode confiar nele e que com certeza vai ser a melhor experiência da nossa vida, passar por esse tipo de coisa e ser transformado por ele. Dizer isso parece até loucura, né? Mas vale a pena. Pode crer que vale a pena mesmo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente. Eu não pretendia gravar esse vídeo, mas estou gravando ele aqui pra vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.